Saúde e a Paz, pontualmente ao meio-dia, no meio-dia com a Dani, todas as sextas-feiras, amém? Nós temos esse encontro marcado com o Senhor. O tema de hoje é sobre que fundamento você tem construído a tua casa. Você sabe me dizer? Antes que você responda essa pergunta, eu te convido a compartilhar com outras pessoas essa palavra. Eu tenho certeza que ela vai ser uma palavra rema, não só para você, mas para todo aquele que hoje precisa ouvir um pouco a voz de Deus. E como é que eu escuto a voz do Senhor? Na sua palavra, amém? Mas vamos lá. Lançada a pergunta para vocês: aonde você tem construído a tua casa? Quais são as fundações que tem alicerçado o teu lar? Fundações sólidas? Você tem colocado a tua casa sobre a rocha ou fundações permeáveis? Você tem colocado a tua casa sobre a areia, aonde o vento e a chuva podem destruí-la? Até aqui, aonde você alicerçou a tua casa? Olhando para trás, a minha casa ela estava em cima de uma duna de areia. O vento e a chuva a derrubaram. Eu achava que eu estava colocando a minha casa sobre a rocha, mas eu não vivia sobre a rocha. Eu ouvia falar, ia na igreja, dizimava, mas não vivia. Quando eu não vivo a palavra, eu estou sobre areias de dunas. Mas quando eu vivo a palavra, eu estou presa à rocha. Pode vir a chuva, a ventania, a tempestade, o furacão, o tsunami. Ela está presa na rocha. Absolutamente nada vai fazê-la sair dali. Em que local a tua casa está alicerçada, amém? Vamos para a palavra. É Mateus. Quem puder anotar aí e escrever para os colegas, amém. Mateus 7, versículos 24 ao 27. A palavra diz assim: todo aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e as pratica. Escreve aí: ouvir e praticar. Ouvir e praticar. O Senhor aqui não está dizendo, só ouve aí, viu? Só ouve falar de mim, mas não me pratica. Não pratica aquilo que eu tenho te instruído. Será comparado a um homem prudente. Quem é o prudente? Ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra ela, ou seja, bateram, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem entendeu até aqui? O homem prudente, ele edifica sua casa sobre a rocha, e o Senhor diz: cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, batem com firmeza sobre ela, mas ela não cai, porque ela foi edificada na rocha. Aonde você tem edificado a tua casa? Em que lugar ela está edificada? Ou melhor, aonde você a edificou? Quem é o homem prudente? Aquele que ouve a palavra e a pratica. Não basta eu apenas ir à igreja se eu não sou a igreja. Não basta eu ler a palavra, mas não vivê-la, não tomar posse dela, não cumprir seus preceitos e propósitos. Ainda há pouco eu estava em mentoria com uma aluna e eu disse assim para ela:
ela estava falando sobre uma atividade do manual dos 40 dias do antidivórcio. Para quem já passou pelo manual, deve saber do que eu tô falando. Qual é a atividade mais difícil? A carta. Aquela benedita carta. Hoje ela tá no extraordinário e ela me disse assim: eu nunca entreguei a carta. E eu disse para ela: por quê? Eu não senti que era a hora. Eu achei que não era o momento. Ele tá perdido no mundo. Vocês sabem o que quer dizer a carta? É um princípio de obediência. O que a palavra diz? É melhor que eu obedeça do que eu sacrifique. Porque obedecer me gera bênção, sacrifício me leva à maldição e à dor. Não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que o Senhor disse que era para ser feito. Há um princípio que é o da obediência, que ele não pode ser quebrado. Mas nós somos desobedientes. Desobedientes. Eu vou dar uma pausa aqui, 1 minuto. Michele, no lugar de você estar murmurando, eu sei que está doendo, amém? Para e escuta a palavra. O homem prudente a escuta e a pratica, amém? Voltamos ao raciocínio. Há um princípio que se chama obediência. Bora pro início de tudo? O Senhor criou o jardim do Éden e colocou o homem dentro dele. Tudo era perfeito naquele lugar. Não havia um lugar de dor, um lugar de sofrimento, não. Tudo era perfeito. O homem usufruía da criação do Senhor e era dominante sobre ela. Aí o que o Senhor diz? De tudo vocês podem usufruir. De todos os alimentos, de todos os frutos, vocês podem comer. Só não cheguem perto e nem toquem no fruto da árvore do bem e do mal. Adonde, como diz o povo do interior, Eva vai cair e puxa Adão junto com ela. No único lugar, na única coisa que o Senhor pediu deles, obediência. Por que eu sou desobediente? Porque eu quebro um princípio elementar, base da criação, que é obedecer. Obedecer gera bênção. Por que eu leio a palavra e não a pratico? Por quê? O que a gente acabou de ler em Mateus capítulo 7? Ele ouve a minha palavra e a pratica. Ele ouve a minha palavra e a pratica. Ele ouve, ele pratica, ele obedece, ele obedece e eu não faço isso. Bora lá? Humanamente falando, se o Senhor dissesse para você, bora pegar as muralhas de Jericó? Olha, durante 7 dias você vai rodear a tua casa. Ou melhor, você vai rodear o teu leito, o teu quarto, a tua cama com o teu marido ou com a tua esposa. Nos 6 primeiros dias você vai rodear uma única vez, marchando, me adorando, louvando, glorificando. Quando chegar no 7º dia, no lugar de você fazer isso uma única vez, você vai fazer em 7. E isso vai fazer com que as muralhas que estão afastando a solução do problema caiam. Humanamente falando, você ia achar que isso seria possível? Seja verdadeiro, tá? Porque todas as vezes que eu leio essa palavra eu penso, acho que o meu primeiro pensamento seria: Senhor, tu tá doidão, hein?
Não faz o menor sentido. Como é que o problema tá tão grande e eu vou rodear a minha casa 7 dias e ele vai ser sanado? Não tem a menor lógica, humanamente falando, amém? Tô respondendo de uma maneira humana, num prisma limitado que é o nosso. E aí, o que o profeta faz? Ele olha a ordenança do Senhor do seu prisma limitado e humano, ou ele vai lá, não resmunga e nem entra em contenda com o Senhor e diz: tá certo aí, arregaça, vambora, levanta o povo, bora rodear aquilo que parece ser intransponível, inquebrável, não dá para derribar. Olha o princípio da obediência. Olha o princípio da obediência. Ele sai do seu prisma limitado e humano e diz assim: eu vou obedecer, viu? Eu vou obedecer. E ele o que faz? Exatamente como ele foi ordenado. Ele não dá uma vírgula para a direita ou para a esquerda a mais. Ele cumpre. Eu preciso entender um fundamento que é: Deus age quando eu reajo. O problema é que a reação, eu acredito, é eu botar minha mão naquilo que Deus não mandou. Sabe aonde é a minha reação? Adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome, lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele diz que tem cuidado de mim. E por que eu perco minhas noites de sono? Pensando, o que ela vai fazer, o que ele vai fazer, agora tá com outro, agora tá com outra, foi pra balada, não foi pra balada, tá perturbado, me repudia, não me deixa de repudiar, eu sou feio, eu sou feia. Deus não te pediu pra fazer absolutamente nada disso, ele tem dito: me adora, vive o que eu tô falando, vive a minha palavra, obedece. Obedece os meus preceitos. Perguntaram na caixinha qual era a diferença entre amar e temer a Deus. A quem eu temo, eu obedeço. E não é sobre imposição. Nunca vai ser. Hoje, com 111, 110, eu vou te fazer novamente a pergunta: aonde você veio edificando a tua casa? Na rocha ou na areia? Eu vou repetir. Eu achava que ir para a igreja, dar o meu dízimo e apenas escutar e não viver a palavra era o suficiente para minha casa ser edificada sobre a rocha. Mas a palavra é clara em Mateus 7, quando ela diz que o homem prudente, a mulher prudente, é aquele que ouve a palavra e a pratica. E esse edifica o seu lar, a sua casa sobre a rocha. Não existe não existe restauração sem pessoas restauradas. Há um processo. Eu, o outro, nós dois. O máximo que você vai conseguir, se você não restaurar primeiro, é uma reconciliação. Que eu já disse a vocês, tem dia e hora para desmoronar. Não existe eu alcançar o meu cônjuge se eu não estou sendo alcançada pelo Senhor, porque eu não tenho vivido a palavra. Eu não tenho feito dela lâmpada para os meus pés. O meu alicerce está raso, a minha fundação ela está rasa. Bora lá? Eu venho de uma linhagem de homens que são quase todos engenheiros civis. Então, os domingos pela manhã na casa da minha avó materna,
se falava sobre fundação, construção, edificação e cálculos. Eu passei os domingos pela manhã tomando café e escutando os meus tios dizendo: não, porque a fundação não foi bem calculada, eu tive que mandar refazer os cálculos. Porque precisava de uma fundação que suportasse X quantidade de toneladas de peso. Quando você vai comprar um apartamento ou um sobrado de 2 andares, você pergunta assim: como foi a fundação? Bora combinar, a gente nem lembra que ela existe. Mas é ela quem sustenta todo o resto. Uma fundação mal feita derruba a construção. Quais têm sido as fundações que você tem feito? Você tem calculado elas? Você tem obedecido às leis da matemática e da física para que elas estejam de pé, não importa o peso que venham suportar? Trazendo isso para o que é espírito, que é o Senhor. Você tem fundamentado a tua casa na rocha, à luz da palavra, vivido e compreendido essa palavra? Ou você é um cristão domingueiro? Domingo eu vou para a missa, para o culto. Agora tem online, eu assisto online, uma preguiça. E aí, quando eu não quero chamar de preguiça, eu digo assim: olha, os índices de Covid estão aumentando. Mas eu estou no shopping passeando. A Covid, ela só acontece dentro da pregação na igreja. Precisa responder para mim se isso é verdade ou mentira, não, amém? Não adianta ser um cristão domingueiro. Você só está ouvindo, você não está praticando, você não está buscando, você não está vivendo. E se você não está fazendo isso, você deixa de ser prudente. E aí o que acontece? A sua fundação é fraca. Quando chegar a chuva, transbordar o rio, soprar os ventos, receber com ímpeto, ou seja, lascando, a casa não vai suportar. Ela vai ruir. Seguindo Mateus 7, 24, 27, a palavra continua: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não as vive, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe o que você fez até aqui? Você negligenciou as fundações da tua casa. Você sabe o que são as fundações da tua casa? O teu relacionamento íntimo, no secreto com o Senhor. Sabe o que significa ter Deus acima de todas as coisas? Amá-lo de maneira incondicional. E entender que a tua felicidade, ela nunca vai vir de outro ser humano. E nem do dinheiro, e nem do status social, e nem da qualquer outra coisa que eu com as minhas mãos possa construir. A minha felicidade, a paz que excede todo o entendimento humano, ela vem única e exclusivamente do Senhor. Sabe quando eu respondo para vocês: deixa ir. Você precisa de cura. O deixar ir não é de novo, e todos os dias eu bato nessa tecla, eu tô ficando igual a véia chata, mas amém por isso. Deixar ir é curar o meu emocional, é destronar aquilo que está no lugar de Deus. Isso não representa apenas o meu cônjuge, pode ser o dinheiro, o trabalho, os filhos, os pais, qualquer outra coisa que não seja o
Senhor. Sabe qual é o maior exemplo na palavra de deixar ir e saber que o mundo lá fora não é um mundo cor-de-rosa e muito menos o passaporte da felicidade? A parábola do filho pródigo. Quando Jesus a recita, ele diz assim: um homem de grandes posses tem 2 filhos. Um deles diz: me dá a minha herança. O pai em algum momento diz para o filho pródigo: não vou dar. Se quiser, vai pelas tuas pernas. Não. Ele sabia o que ia acontecer com aquele filho. Mas ele sabia quem o traria de volta e sabia quem o iria tratá-lo no tal passaporte da felicidade. Aí eu me baseio de selfie. Eu pego as selfies e vejo as selfies da rede social e acho que tudo aquilo é verdade. Eu não tô vendo que aquilo é castelo de areia. Aí olha o status do WhatsApp, é sempre farreando, bebidas, curtição, praia, tudo feliz. Mas nos bastidores você sabe que tá desempregado ou de empréstimo ou devendo o mundo inteiro. Mas você continua se abalando por castelos de areia. Continua vivendo por vista e não por fé. Continua acreditando que o outro tá maravilha. Mas você conhece o bastidor. Se você liga e diz assim, ó, você ainda não depositou a pensão, ou não tem fralda pro neném, a pessoa diz, não tem um tostão furado. Você conhece os bastidores, você sabe a verdade. Então, por que você acredita em castelo de areia? Por que você perde suas noites de sono sabendo que tem dia e hora para desmoronar? Por que você não lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade? O filho pródigo foi para o mundo. O que a palavra fala? Farriou, arrumou, cabaré. Viveu o tão sonhado passaporte. Viveu a tão sonhada felicidade. Só que naquela época não tinha Instagram, nem não dava pra fazer selfie. E nem bater foto da rodada. Em algum momento na parábola, o Senhor diz que o pai mandou saber o que estava acontecendo. Em nenhum momento. Em nenhum momento. E aí, o que aconteceu? A conta chegou. Ei, eu e você somos criados em imagem e semelhança do Senhor. Eu tenho em mim alma e espírito, e elas militam uma contra a outra. Eu posso me satisfazer da alma, que é o mundo, mas o espírito vai latejar em mim, vai me macetar. Vai vir um rombo e um vazio que eu não sei como preencher. Aí eu vou para mais farra, mais bebida, mais álcool, mais vício, mais prostituição. E o vazio vai aumentando, vai aumentando. As dívidas vão chegando. E você quer saber quando vai chegar o deserto do outro? Na hora que ele pisou no mundo, começou a contar o cronômetro do deserto dele. E aí você tá preocupado, preocupada se ele vai sofrer. Se preocupe com isso não, meu irmão. Nem minha irmã, se preocupe com você ser curado, tratado, restaurado. No momento que você tá passando pelo tipiti de Deus, você vai olhar o outro e vai dizer, ele mudou de carro, tá viajando, o emprego deu um aumento, tudo de bom tá acontecendo com ele e eu só tô na lasqueira. Perca seu tempo com isso não. Perca seu tempo com isso não. Busque ao Senhor.
Põe teus pés fincados na rocha. É Ele quem vai te tirar desse lugar. Tempo que você está perdendo, olhando felicidade do Instagram, você está bem dizendo o nome do Senhor. Você está curando, tratando, tirando tudo de ruim que Satanás plantou em você até aqui. Você aceitou uma identidade diferente daquela que Deus te deu. No primeiro momento, o que foi que o filho pródigo viveu? Ele viveu a dor? Não. Cheio de amigos. Era bem quisto por todos. O pagador da rodada. Aí acabou. O mesmo mundo que deu foi o mundo que tirou. Para onde foram os amigos? A farra, o cabaré e a rodada. Qual foi o último estado? Ele que se vestia com as roupas mais finas passou a usar trapo. Ele que comia dos melhores banquetes teve que comer junto aos porcos. O que os porcos comem? Aqui no Pará a gente chama de babuja. Não sei como é que chama aí no teu estado, amém? Babuja. Nada mais, nada menos do que restos. Os porcos comem os restos. A babuja, a sobra, aquilo que ninguém quer. Esse é o último lugar dele. Ele que estava vestido de roupas finas e comendo de banquete. Seu último estágio foi babuja e roupas rasgadas. É o que vai acontecer. E eu não estou profetizando, amém, na vida do teu cônjuge. É porque há um princípio. A felicidade do mundo, ela é passageira. Ela não é permanente. E aí você está preocupado com o castelo de areia e esquecendo de fundamentar a tua casa. De colocá-la sobre a rocha e não também sobre a areia. O que acontece com aquele filho pródigo? Ele é o mesmo que saiu com arrogância, dizendo: para esse lugar eu não volto. Me dá a minha herança, para cá eu não venho. Eu vou viver a vida, eu quero ser feliz, porque ele acreditava que na casa do pai dele, aonde ele era cuidado, bem tratado e amado, não havia felicidade. E aí quando ele tá comendo a babuja, da onde ele lembra? Ele lembra do passaporte da felicidade? É essa a lembrança que vem sobre ele? Não. A lembrança dele é sobre a casa do pai. Ele diz: a essa hora, até os servos do meu pai estão comendo melhor do que eu, estão vivendo melhor do que eu, são tratados melhores do que eu. E aí o que ele faz? Sai da sarjeta e volta para a casa do pai arrependido e pedindo perdão. Você conseguiu entender o princípio do deixar ir? Você conseguiu entender que você precisa tomar a decisão de ser um homem prudente que escuta e pratica a palavra do Senhor? Você precisa ser diferente do irmão do filho pródigo. O que ele diz? E é o que nós dizemos, amém? Eu dizia isso, eu dizia:
Quer dizer, o Daniel reconciliou com o Senhor, eu sempre estive na tua casa a te servir, e agora o Daniel é recepcionado com o anel anel no dedo e capa nova. Ah, não, o Senhor tá de brincadeira comigo. E eu ainda vou ser o prêmio? Negativo. Não vou, não. Sim ou não? Sim ou não, gente? É verdade ou mentira o que eu tô falando pra vocês? Não é você, não sou eu que vai julgar o outro. Há uma coisa que se chama lei da semeadura. Que o homem plantar, ele vai colher, ponto, acabou. Não é você que é o martelo do tribunal do Senhor. O que o Senhor está te chamando é para ser prudente e não julgador. O Senhor está te chamando para edificar a casa sobre a rocha e não sobre a areia. É sobre isso. Na tarde de hoje, o Senhor separou esses 30, 40 minutos para dizer para você: seja um homem e uma mulher prudentes. Pare de olhar o pecado do outro e achar que eu não mereço isso daí. Não merece mesmo. O Senhor deu vida e vida em abundância. Mas você cavou essa cova, como eu cavei também. Amém? Então agora sai dela. Edifica a tua casa sobre a rocha. Deixa de edificá-la sobre a areia. Para dos teus achismos. Ai, mas eu não senti no coração. Você quer o carro do ovo não vai passar. Pra quem é novo aqui, o carro do ovo, eu brinco com vocês. Às vezes, a gente acha que Deus tem que botar um outdoor na porta da nossa casa. Ou então mandar o carro do ovo anunciando: Daniela, obedeça e viva a minha palavra. Não é o que vai acontecer. Eu ponho o pé primeiro e o Senhor depois coloca o chão. Eu preciso agir, Ele reage. Vamos lá? O Senhor diz para Moisés: tira meu povo do Egito. Moisés consegue tirar o povo do Egito. Só que no meio do caminho, o faraó se arrepende, ó. Sebo na canela, correndo atrás do povo. Até que eles chegam num ponto de ficarem encurralados. O faraó tá cheirando o cangote aqui da galera. A galera no meio e o marzão à frente. O que que faz? Ninguém tinha nem... Bora lá, tô aqui no norte, na Amazônia, de frente à minha cidade, tem um rio do tamanho de um mar. Faz até marola de onda, amém? Não tinha uma canoa, pra botar o povo. Não dava pra passar o mar. Se eu corresse pra trás, o faraó matava. Se eu corresse pra frente, o povo morria afogado. Tô encurralado. Ele diz: Senhor, o que eu faço agora? Qual é a resposta do Senhor? O que ele diz nessa hora? Age, Moisés. Pega teu cajado, vai até a beira do mar e o fere. Bora lá pensar num prisma humano. Se eu fosse Moisés dizer: tá de brincadeira, Senhor? Como um cajado abre o mar? Toda vez que eu penso com o meu prisma humano, eu vou para o meu lugar humano. Mas Deus não é humano, Ele é extraordinário. Ouve e obedece. O que Moisés faz? Olhou para um lado, o mar. Olhou para o outro, faraó. Bora fazer o que o Senhor mandou. A nada eu não passo. Não tem uma canoa para passar. Barco, esquece. É obedecer e obedecer, acabou. Ele pega seu cajado e fere o mar. E aí o que acontece? Moisés botou o pé, o Senhor colocou o chão. Na hora que ele fere, obedece, sem questionar. O mar se abre. E detalhe, Deus não faz de qualquer jeito, não. Abre o mar. E o povo passa com pés enxutos.
pés enxutos. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. É isso, abrir o mar e eu passar sobre pés enxutos. Por que você quebra o princípio da obediência? Sempre colocando os sis e os porquês de uma natureza totalmente humana, de um prisma pequeno que é o nosso. Acaba com isso. Quebra em nome de Jesus toda e qualquer rebeldia e falta de sabedoria e de entendimento e de obediência. O Senhor ensina que até a natureza constrói sobre a rocha. Quem já viu uma casa de um João de Barro? Ou melhor, quem já viu um ninho de passarinho? Esses dias eu fui buscar uma correspondência na portaria do prédio dos meus pais e a rua deles é tomada por mangueiras. Fazem túneis que fecham a avenida de um lado e outro. E enquanto o porteiro trazia para mim a correspondência, eu estava no portão, eu ouvi barulho de passarinho, olhei para cima e vi que eles estavam construindo um ninho num galho mais baixo. E eu fiquei olhando a perfeição daquilo. Eles estavam construindo num lugar escondidinho assim, para preservar aquela casa que iria receber os filhotes de toda e qualquer ventania, ou perigo, ou risco. Se até a natureza consegue ter esse nível de entendimento, por que nós não temos? Eu só abro meus olhos para que tipo de fundação eu construo a minha casa quando chega a tormenta, quando a tempestade a arrasta. E aí eu descubro que quão displicente eu fui, quão egoísta, quão equivocado. Por que eu espero a casa cair para que eu tome uma decisão de, epa, tá balançando, bora rever essa fundação? Por que no lugar de ficar, me dá uma palavra para eu prosseguir, eu não me lanço no chão e digo, Senhor, eis-me aqui. A Renata tá proibida de dar palavra para quem quer que seja. Credo, Dani! Não, chega, tá bom. Sabe por quê? Porque eu já ensinei. Por que ouve e não pratica? Não é sobre não sentir. O dia que você deixar de sentir, você deixou de ser humano. Mas o que eu faço com o que eu sinto é que é o divisor de águas. O que eu faço com aquilo que eu sinto? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Todas as vezes que eu agi na força do meu braço, esteja pronto para receber ventania e contenda. Esteja pronto. Já fica esperando. A vingança pertence ao Senhor. Para alguém que está falando aí em se vingar, amém? Força do teu braço. Esquece. Entenda que há um princípio. Eu preciso mudar, eu preciso restaurar, eu preciso curar, eu preciso ser lavada pelo sangue carmesim que foi derramado na cruz. Pessoas curadas é que curam e saram alianças. Sou eu, o cônjuge, nós dois. Eu, o cônjuge, nós dois. Eu, o cônjuge, nós dois.
não queira quebrar princípios. A importância de uma base solidificada, de uma fundação alicerçada na rocha é que virão as tempestades, baterão sobre ela, os rios vão transbordar, mas ela vai se manter firme. Nesse exato momento, o Senhor está dizendo para mim e para você: reflita sobre quais fundamentos você tem construído a tua casa. Depois de refletir, recalcula aonde ela precisa de correção. E para de achar a correção no outro, tá? A primeira correção é a tua. É a minha. Recalcule quais são as correções que precisam ser feitas na tua fundação. Porque as correções que serão feitas na tua fundação são as correções que levarão à correção da fundação do outro. São as correções que levarão à fundação da correção de vocês dois juntos. Há um princípio, eu, o cônjuge, nós dois. Para de olhar a felicidade da internet. É castelo de areia. O vento e a água o desfaz em segundos. Para de olhar como é que vai ser o deserto do outro. Vai sofrer ou não vai sofrer? Para de se colocar num lugar do qual você não pertence. Eu preciso construir uma identidade em Cristo. Ele me comprou por um alto preço. E por que eu me vendo por joia barata? Eu e você fomos comprados por um alto preço. Nós valemos muito e não é nome de Jesus sobre o que o mundo diz. Vai viver sua vida, se lasca o resto. Nunca vai ser sobre isso. Mas a palavra diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas você não está nem amando você. Como é que você vai amar o outro? Ninguém tira nada de pote vazio. Reconheça a sua identidade em Cristo de mais do que vencedor. Alguém lavado, sarado, cuidado, tratado, remido, obediente, conhecedor e principalmente praticante da palavra. Aí o jogo vira e as muralhas são derribadas. Amanhã à noite vai culminar o testemunho da Daniela com o esposo dela, às 19h30. Se você quer ouvir algo impactante do Senhor, escuta a história deles. Se havia um impossível, era a restauração da aliança da Dani com o Diogo. Mas ela botou o pé e o Senhor colocou o chão. Houveram momentos que eu dizia para Dani: Dani, eu tenho um mistério com o Senhor às 18 horas. E eu disse para ela: levanta um clamor 18 horas dentro da tua casa. Durante 7 dias, e ela levantou esse clamor. E após esse clamor, o estrondo das muralhas aconteceu e foram derribadas. Apenas obedece aquilo que Deus vai te orientar dentro da palavra. Não adianta conversa mole. Hoje eu respondi de manhã, eu estava no mercado. Todo mundo, a família e os amigos dizem que foi livramento. Eu perguntei: em que lugar da Bíblia isso está escrito? Meu bem, conselho só se tiver fundamento da palavra. Tá fora da palavra? Tudo saiu por um ouvido, saiu pelo outro. Simples assim. A tia do coque veio revelar? Amém. O Senhor revela mesmo. Tá na palavra? Se tiver na palavra, toma posse e recebe. Tá fora? Tá repreendido.
A voz do povo nunca será a voz de Deus. Se fosse dessa forma, Jesus não tinha sido crucificado. Acaba com essa conversa. Seja o homem ou a mulher prudente que escuta e vive a palavra. Viva a palavra. Ainda há pouco alguém que está na turma 10 disse assim: Dani, está finalizando o desafio e eu não vejo mudança. E eu disse: aonde você quer ver a mudança? Ah, no meu cônjuge. Está fazendo tudo errado. A mudança acontece em você. Deixa eu esclarecer. O desafio dos 40 dias é para cumprir o princípio eu, o cônjuge, nós dois. Eu restaurado, restauro o meu cônjuge. E nós dois somos restaurados, a nossa aliança é alicerçada, a nossa casa é edificada sobre a rocha juntos. Esse é o processo. Esse é o processo. Seja você restaurado no Senhor. E aí alguns dizem assim: mas eu não sei mais o que eu faço. Eu já orei, eu já jejuei, eu já fui para o monte. E aí o Senhor diz: mas não me entregou o coração. O teu altar continua sendo do outro. Você continua andando por vista e não por fé. Você continua ouvindo a minha palavra, mas não a vivendo. Obedecer, esquece. Tua mão está sempre metida lá na cumbuca que Jesus não disse para você colocar. E aí aquilo que você precisa fazer, que é adorar, bendizer, você não faz. Tenha saudade de estar com o Senhor. Gente, eu falo com Deus o dia inteiro, mas todas as vezes que eu falo, eu tô sempre com saudade, querendo abraçar e ser abraçada. Para quem é seguidor da página há mais tempo, hoje eu coloquei algo que há muito tempo eu não coloco: minhas idas ao mercado. E aí eu botei uma enquete: o que eu vim fazer aqui? Só compras ou conversar com Deus? A maioria respondeu: conversar com Deus. Porque eu posso me alimentar dele aonde eu estiver. Ele precisa ser o princípio e o fim. O meu dia precisa ser entregue a Ele todo o momento, a cada minuto, a cada segundo. Você tem adorado ao Senhor ou você só lembra dele aos domingos? Eu tenho dito para os meus alunos: personifica a tua oração. Personifica. Pensa, na hora que você estiver orando: Senhor, liberta o coração dele. Tá duro, o bichinho quebra, é de pedra, vai se tornar de carne. Gente, quando eu digo isso, e eu oro isso todos os dias por mim e pelo Daniel, eu imagino o Senhor tirando meu coração de pedra, botando o coração de carne, aonde o Espírito Santo se move dentro de mim e dele. Entra no átrio do secreto do teu lar e edifica a tua casa sobre a rocha. Pensa nisso, amém? Lembrando, amanhã abrem as inscrições para a turma 11. Vai ser uma turma menor, mas eu sei que o fogo do Espírito Santo irá descer sobre ela. E amanhã eu espero todos vocês às 19h30 para assistir o testemunho da Dani e do Diogo, amém? Lembrando, a live fica alguns minutos no Instagram, depois ela é retirada e vai para o canal do YouTube. Um beijo, fiquem com Deus.